Eu vejo que a pandemia acelerou muito essa mudança de comportamento de consumidor. A gente começou a consumir diferente. E aí as pessoas em casa começaram a comprar mais online. E passaram a ver que dá certo. Porque a gente tinha muito essa desconfiança, né? De comprar online, se era confiável e pagar online, será que eu vou receber? A pandemia acelerou isso. Esse caminho aqui do online já estava vindo, mas veio a pandemia e acelerou. E ó, se você procurar assim, informação do site E-commerce Brasil, com a pandemia, o e-commerce, né, que são lojas online, cresceu muito, atingindo assim patamares nunca visto assim nos últimos 20 anos. Por que eu tô falando isso? Porque você que trabalha pequeno, que trabalha no seu cantinho em casa, consegue atingir um patamar muito além da bolha que você provavelmente está vendo aí, com online, com assim uma coisa sem custo que você pode atingir e deixar de ser a profissional de bairro, por exemplo, e expandir isso. Se você olhar, eu queria que você visse com os meus olhos, porque eu faço muito estudo disso, de futuro da moda, de consumidor. Eu gosto de estar atenta. Eu, de verdade, eu gosto de surfar a onda na hora certa. Porque eu já perdi muita oportunidade sendo teimosa. E aí eu vi os outros surfando a onda boa e eu só dava tchau. Nossa, olha lá. Eu tive essa ideia e não fiz. Eu tive a oportunidade de botar esse projeto para fora e não fiz. E isso aqui, arrependimento, esse tipo de arrependimento, eu ainda sinto a dor deles. A gente se arrepende muito mais do que a gente não fez, do que as coisas que a gente fez na vida. Você parava a pensar. E aí eu quero te mostrar que você não precisa ficar presa. Você pode conquistar muito mais. Muito mais. Itamar falou, eu tenho Instagram, meu número também está lá e elas procuram por lá também. Rede social. Apenas uma das fontes para captar cliente. Lembra, rede social é a sua vitrine. Você não precisa de um espaço físico e investir lá super alto para estar lá na avenida mais movimentada. As pessoas às vezes nem estão indo nas avenidas movimentadas. Primeiro elas olham na internet. Só então que elas vão bater perna para ver se compensa ou não. Eu entendo que quando a gente fala do assunto de divulgar o nosso trabalho, você provavelmente deu 3 pulos para trás. Um monte de medo. Um monte de medo, medo de aparecer, medo de ser julgada. Ai, eu tenho dificuldade com tecnologia. Ai, será que eu vou precisar investir? Um monte de coisa, né? Deixa eu conversar aqui com você sobre isso. Primeiro, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Eu sei que a gente vê muito na internet um monte de fórmula. Ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer um monte de coisa que eu preciso fazer quando o assunto é divulgar nosso trabalho. Eu preciso aparecer e eu preciso fazer live, e eu preciso não sei o quê. Calma, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que tudo é processo. E tudo é um caminho. E você pode começar no seu ritmo. A gente não precisa ficar se comparando com outras pessoas. E a gente não precisa achar que a gente precisa fazer um monte de coisa que vai deixar a gente desconfortável. Pode começar aos poucos. Eu vou dar um exemplo de como foi para mim. Quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, eu tô falando do meu ateliê, não aqui, tá? Eu tinha muita vergonha. Nossa, como eu tinha medo de ser julgada, como eu tinha medo. Eu nem falava do meu trabalho para os meus parentes porque eu tinha medo de ser julgada por eles. Eu tinha muito medo de ser julgada.
E aí eu fui começando aos poucos. Por exemplo, eu não queria aparecer. Olha que coisa, cá estou eu fazendo live todo dia. A Bruna de, sei lá, uns 5 anos atrás, deve estar doida na cabeça. Mas lá atrás, eu não queria nem aparecer nos stories. Então, como que eu fazia? Mostrava ali o meu trabalho, filmando. Primeiro era uma foto com escrita. Comecei assim. Tirava uma foto e escrevia o que eu queria. Depois eu fui filmando o meu trabalho e falando, mas sem mostrar meu rosto. Depois eu fui mostrando o meu rosto e falando sobre o meu trabalho. Depois eu fui fazendo live. Tinha medo de fazer live? Chamava alguém que também tinha medo de fazer live. Então, bora junto. Você tá com medo? Eu também tô com medo, mas aí junto a gente se ajuda. No meu ritmo. No meu ritmo. E você pode começar. E olha aqui a importância de comunicar isso nas redes sociais, de mostrar tudo aqui, como é o seu trabalho, de se você tem um diferencial, e às vezes a gente fica assim, ah, eu tenho medo de ser julgada porque será que vão achar bom o meu trabalho e não sei o quê. Cada pessoa é única, e se você tem um diferencial para mostrar isso, e você comunica isso, é aqui que você vai atrair e atrair aquelas pessoas que se identificam com o seu trabalho.